Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Pessoal, eu vou usar o livro 3 de vocês hoje, tá? É o livro 3, é o livro 3. Eu vou fazer exercícios do capítulo da aula 12 da Química 3, que a gente não fez nenhum. Nada, zero, tá. Fazer, deixar bem fixado. Vou mandar um e-mailzinho aqui pro... Só vou esperar até umas 8h05, tá bom? O pessoal tá chegando. Como é que foi o final de semana maravilhoso, pérfulo? Olha, eu tô de frente hoje, eu acertei a câmera. Ó, milagre. Sempre eu tô meio torto às vezes. Ah, travou de novo, gente. Não, sério. Não, travou não. É mais ou menos. Meu PC tá tão lerdo ultimamente. Bom dia, Letícia, Natália, Bárbara, bom dia. Bom dia, Gustavo, bom dia, Murilo. Bom dia, meninos. Deixa eu ver se o Bom chat... dia. Bom dia. Meu computador tá um pouquinho lento hoje, gente. Pronto. Não sei se a internet, meu computador tá um pouco lerdinho. Só... Oh, meu Deus. Pessoal, deixa eu só pedir meu sobre falar. Só nós, gente, hoje, como assim? Cadê esse povo? Cadê aquela animação de segunda-feira? Para começar a semana bem, com o pé direito, estudando muito. Cadê esse povo, gente? Pessoal, olha só. Por favor, pega o livro de vocês, o livro 3 de vocês, lá na página 59. Então, o livro 3, aula 12, a química pessoal é a química 3, tá? Então, o livro é 3, a química é a 3 também, a aula é a aula 12, e nós vamos trabalhar hoje com algumas atividades. Por quê? Eu expliquei para vocês geometria molecular, mas eu não fiz nenhuma atividade, né, para poder exemplificar, mostrar como é que acontece, como é que caem algumas questões de vestibular do próprio Enem, por exemplo. Então, para poder sanar qualquer dúvida agora, eu vou fazer atividade hoje e na nossa próxima aula eu vou adentrar o próximo capítulo, a próxima aula, para falar sobre polaridade de ligações químicas, polaridade molecular. Para entender polaridade molecular, eu vou ter que entender a polaridade da ligação química e da geometria molecular, entender o que é geometria molecular. Então, eu dependo da geometria para poder fazer uma previsão de polaridade. Falar, ó, Digão, tal substância é solúvel, tal substância não é solúvel. Então, essa previsão da polaridade molecular depende da geometria molecular. Eu preciso dela, tá? É importante que eu tenha acesso à geometria molecular.
Ok? Então, para poder entender melhor a questão da geometria, pessoal, por favor, dê uma olhadinha aí no livro de vocês. É o livro 3, Química 3, aula 12. Atividade para a sala para começar. Tá bom? Pessoal, só um instantinho, senão eu vou começar a gritar aqui. Espera aí. É porque ela vai começar a brincar com a cachorra aqui embaixo, aí pronto, né? Já viu. Começa a brincar e já era. Perde o controle. Pessoal, então olha só. Nessa nossa questão da geometria molecular, vamos dar uma olhadinha como é que eu vou construir a geometria. Ah, Digão, eu entendi a geometria, mas eu não sei como é que eu faço a fórmula. Como é que eu construo essa fórmula toda? Pessoal, então olhem só. O livro de vocês, lembrando que é o livro 3, só colocar aqui, ó, para vocês poderem se orientar. Pessoal, a química também é química 3. Eu me refiro... Nossa senhora, que aula feia. Eu só me refiro à aula 12. Ok? E nós vamos fazer atividade para a sala. Pessoal, nessa questão 1 do livro de vocês, para a sala, tem um texto base gigantesco que contextualiza a questão. No Enem, ou em qualquer outra prova de concurso público, eu vou olhar primeiro para o enunciado. Então, eu vou olhar assim e vou ver se eu consigo responder pelo enunciado. Digão, não dá para responder pelo enunciado, eu vou ter que voltar no texto base. Beleza, eu volto e leio o texto base. Não, é possível responder sem acessar o texto base. Então, eu vou tentar responder sem acessar o texto base, tá? Nessa questão 1 aí, se vocês forem olhar, pessoal, o enunciado, é possível, sim, responder a questão sem ler o texto base. Então, o nosso enunciado diz assim, ó, em relação ao composto SO2 e sua estrutura molecular, pode-se afirmar que se trata de um composto que apresenta a fórmula do composto aí na questão 1, pessoal, é o nosso SO2, o dióxido de enxofre, um óxido ácido. A questão me dá o número atômico do enxofre e o número atômico do oxigênio. Pelo número atômico, pessoal, lembrando, eu não vou consultar a tabela periódica, tá? Por quê? Porque a questão me traz informações dos átomos, dos elementos. Então, não é necessário fazer consulta à tabela periódica. Digam, quando eu não tenho tabela periódica, que é o caso do Enem, eu vou ter só o número atômico, eu faço o quê? O que eu faço com esse valor numérico? Eu faço a distribuição eletrônica do enxofre e depois do oxigênio. Pessoal, do enxofre, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P4. Então, eu verifico que lá na última camada, na chamada camada de valência, o enxofre ele tem 6 elétrons. Quando eu faço a distribuição para o elemento oxigênio, eu vou encontrar, pessoal, também 6 elétrons na camada de valência. Aí tem o número atômico dele. Eu vou fazer, vai ficar, ó, 1S2, 2S2, 2P4. Então, lá na camada de valência, o nosso átomo de oxigênio, o nosso elemento oxigênio, ele tem, 6 elétrons. Ou seja, o enxofre tem 6 elétrons na camada de valência e o oxigênio também tem 6 elétrons na sua camada de valência, que é o que me interessa, tá? O que me interessa é a camada de valência. O que me interessa é a camada que vai fazer a ligação química e, com base nela, eu vou prever a geometria da molécula. Pensando, pessoal, na estrutura, eu vou desenhar aqui, ó, o enxofre com seus 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. São 2 oxigênios, então eu vou colocar eles lateralizados, tá? Vou colocar aqui, ó, um oxigênio com 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E vou colocar aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. E agora, eu vou fazer a ligação química entre os átomos. Laranjinha. Ó, eu sei que o enxofre, ele é
bivalente. Ele precisa fazer duas ligações para ter estabilidade. Então, ó, faz uma ligação com o oxigênio, faz uma outra com o oxigênio e o enxofre ganha estabilidade. E esse oxigênio que se encontra aí do lado também ganha estabilidade. Tá, Digão? E o outro oxigênio? O que eu faço com ele? Ligação coordenada ou ligação dativa, que é a mesma coisa. Então, eu vou fazer uso, pessoal, de uma ligação coordenada aqui, ó, para poder dar estabilidade ao átomo de oxigênio. Então, uma ligação dessa é coordenada dativa e eu vou ter uma outra ligação dupla do outro lado. São duas ligações covalentes e uma comuns, né? E uma ligação que é dativa. E notem, foram feitas ligações químicas e sobrou ainda no átomo de enxofre elétron não ligante, elétron livre, elétron solto. Então, você encontra aqui, ó, um par de elétron que não fez ligação química nenhuma. Tá, isso influencia o quê? Os elétrons se afastam ao máximo um do outro. Esse par não ligante, ele vai empurrar a ligação da esquerda para um lado e a da direita para o outro lado. Então, isso causa entortamento da molécula. Como consequência, eu vou ter a construção de uma fórmula com essa estrutura, ó. O enxofre, ligação dativa e ligação dupla. Pessoal, oxigênio e oxigênio. A dativa, eu posso colocar uma setinha ou só um traço, tá? Tanto faz. O efeito vai ser o mesmo. Ah, digamos, eu quero colocar setinha. Posso? Pode. Posso colocar somente o traço? Pode também, tá? Notem que o formato da molécula, pessoal, vai lembrar um teto de casa, uma cocadinha. Esse formato é o chamado angular, ou é a geometria angular. Ok? Então, eu sei que essa molécula ela possui geometria angular. Eu fui prevendo com base nas ligações químicas e com base no elétron não ligante, para poder ter esse entortamento da molécula tendo formato angular. Uma outra coisa importante, a ligação química entre os átomos é uma ligação polar. Digam, polar por quê? Pessoal, é polar porque acontece entre átomos diferentes, em átomos que possuem diferentes eletronegatividades. Então, nesse caso, eu vou encontrar uma ligação química, uma não, né? Ligações covalentes que são polares. Então, aqui você encontra, ó, tanto essa ligação química como essa ligação química são ligações covalentes polares. Digam por que polares? Porque acontece entre átomos distintos e ela é uma ligação covalente, tá? Toda ligação química entre átomos diferentes, que têm diferentes eletronegatividades, são ligações que são polares. São polares, tá? Então, eu prevejo para a molécula do SO2 uma geometria que é angular e a ligação química entre as moléculas são ligações polares. Procurando aí dentro uma alternativa correta, eu vou encontrar, pessoal, a letra A como alternativa correta aí dentro. Ok? Pessoal, dúvida na questão, dúvida nessa resolução ou está tranquilo? Pessoas, meninos, meninas, tá tranquilo? Ó, eu vou passar, pessoal, o slide, vou manter. Eu vou passar o slidezinho, perdão. Deixa eu só abrir várias telas. Se alguém quiser depois, eu mando para o grupo esses quadros meus, tá? Eu copio, colo e coloco no grupo lá esses quadros. Deixa eu só acertar eles aqui. Se alguém quiser, eu precisar depois. Bom? O que me incomoda, gente? Ai, depois eu olho. Pessoal, é o meu quadro que está aí, não é? Está aparecendo? Pessoal, e a telinha branca que está aparecendo é, né? Ah, tá. Manda sim, Bárbara. Pronto. Pessoal, olha só, na questão 2, verifica que interessante, ó. Nós vamos ter que prever a geometria de algumas moléculas. Lembrando,
Na questão 2 está assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuem geometria molecular, respectivamente, linear, trigonal e piramidal. Nesse caso, eu vou ter que testar cada alternativa. Pessoal, para economizar tempo, eu vou logo na questão correta, mas o que eu teria que fazer na questão dessa? Literalmente testar cada molécula individualmente, para verificar quais são lineares, quais são trigonais e quais são piramidais. Vou testar, pessoal, com o que eu já conheço, que vai ser o gás carbônico. Digamos, por que você vai testar o gás carbônico? Eu já conheço a geometria. É importante lembrar, pessoal, geralmente você encontra quase que as mesmas moléculas nas questões de concurso. Então, é muito comum você encontrar repetição de molécula, repetição de composto. Você quase que decora a geometria delas de tanto que elas aparecem. É muito comum mesmo, tá? Então, ó, lá na questão 2, eu vou testar, pessoal, a geometria linear. Vou fazer um teste com o gás carbônico. Pessoal, o gás carbônico ele vai me dar aí a numeração atômica do carbono, dos átomos todos, ele me dá o número atômico, todas as informações. Digamos, para que é a numeração atômica? Para fazer distribuição eletrônica. Então, vamos lá. Ó. Pessoal, no caso do carbono, se eu não tenho acesso à tabela periódica, vou fazer lá a distribuição com base nas informações que ele me deu. Um S2, 2S2 e 2P2. Ou seja, na camada de valência, o carbono tem 4 elétrons. Digamos, já sabia. Pessoal, mas se for um átomo que você não sabe ou não conhece, faça a distribuição para poder prever os elétrons da camada de valência. Então, tem ali 4 elétrons. E no caso do oxigênio? Pessoal, mesma coisa. Ó, 1S2, 2S2 e 2P4. Misericórdia, pessoal, só um instantinho. Manter. As pessoas sabem que eu estou em aula agora, gente. Por que perturba? Me perdoem, tá? Voltando, pessoal. Então, eu sei que aqui no caso do oxigênio, nós vamos encontrar um elemento que tem 4 elétrons na camada de valência. Então, aqui, ó. 6 elétrons na camada de valência. Então, vou colocar aqui, ó, 6 elétrons. Com base nisso, eu vou fazer a previsão da molécula. Então, vamos lá construir a molécula, então. A nossa molécula aqui dentro, ela vai ter, deixa eu olhar aqui, ó, carbono é o átomo central, porque ele faz mais ligação química, e eu vou colocar aqui os átomos que são periféricos, são os oxigênios. Pessoal, coloquei assim porque eu consigo melhor visualizar a molécula, tá? 6 elétrons, 6 elétrons. Vou agora estabelecer as ligações químicas. Vamos lá. Pessoal, carbono tetravalente, cada oxigênio é bivalente, faz só 2 ligações. Vou fazer uma ligação para a esquerda e uma ligação para a direita. Olha lá. Ó. Opa! Ligação para a direita. Foram feitas 4 ligações do carbono, 2 para cada oxigênio, ganharam estabilidade. E, pessoal, o nosso átomo central não tem elétron livre, solto, sem fazer ligação química. Os 4 estão ocupados em ligação química. Nesse caso, as nuvens de elétrons, elas se afastam ao máximo. Digam ao máximo como assim? Pessoal, o par eletrônico na esquerda fica na extrema esquerda e o da direita na extrema direita. Esse afastamento máximo dá à molécula um formato linear. Então, essa molécula, ela vai ser linear. Digam, por que linear? Pessoal, porque o átomo central tem 2 nuvens eletrônicas, uma à direita e a outra à esquerda. A molécula vai ser linear. Vamos à próxima molécula, então. Pessoal, eu vou usar a molécula que eu já conheço, claro, mas o certo é você testar cada molécula dessa. Uma outra vai ser o nosso SO3. Eu já sei, né, por distribuição eletrônica, que o nosso átomo de oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência. Já sei porque eu já fiz antes.
O enxofre, pessoal, eu fiz na questão anterior, mas é para fazer a mesma coisa, tá? Também fazer a sua distribuição eletrônica. Eu sei que ele tem 6 elétrons também lá na camada de valência. Beleza, 6 elétrons, 6 elétrons. Como é que fica a molécula? A molécula fica com a seguinte disposição. Lembrando que os átomos, o átomo central é o átomo de enxofre. Então, enxofre é o átomo central. Os átomos periféricos são os átomos de oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nós esperamos que o enxofre, claro, ele faça 2 ligações químicas. Pessoal, ele faz, para ganhar estabilidade, faz uma e faz outra. Nesse caso, o enxofre ganhou estabilidade e o oxigênio também ganhou estabilidade. Mas, Digão, e os outros 2 oxigênios? Ligação dativa, covalente dativa. Vou colocar até de uma outra corzinha aqui, para poder destacar que ela é uma ligação dativa, ou são ligações dativas. Então, aqui, ligação coordenada ou dativa, ligação coordenada ou dativa. Notem, o nosso átomo central, que é quem determina o formato da molécula, ele está com 3 nuvens eletrônicas. Uma nuvem à direita, uma nuvem à esquerda e uma nuvem para baixo, tá? Ou ele tem lá 3 ligantes diferentes. Isso dá à molécula um formato trigonal planar, ou trigonal plano, tá? Então, se eu for olhar, pessoal, numa distribuição das nuvens, vai ficar mais ou menos assim, ligação dativa. Eu escolhi colocar setinha, tá? Eu posso colocar setinha ou posso colocar, pessoal, só um traço. Tanto faz. Olha só o formato dessa molécula no espaço. Ela vai lembrar, pessoal, um triângulo. Ou seja, o formato é triangular. Ou, em outras palavras, ela vai ser trigonal plana. Então, se eu falo linear ou trigonal plano, eu me refiro à mesma coisa, à mesma geometria, tá? É um triângulo, que é uma figura realmente plana. Uma outra molécula com outra possibilidade é a molécula de amônia. Vamos pegar aqui a molécula de amônia. Pessoal, NH3 de amônia. Mesma coisa. Ele me dá, pessoal, o número atômico. Então, o que eu vou ter que fazer aqui dentro? Eu vou ter que fazer a distribuição do nitrogênio e do hidrogênio. O nitrogênio, eu já fiz lá a distribuição mental, ele tem na última camada, pessoal, 5 elétrons na camada de valência. O nosso hidrogênio, na camada de valência, tem apenas um único elétron. Então, eu já fiz lá a minha distribuição eletrônica, mentalmente falando, e encontrei esses valores. O que eu fiz? Eu encontrei, pessoal, esses valores aqui dentro. Pronto. E agora, o que eu faço? Agora eu monto a molécula normalmente. Então, vamos lá. O nosso nitrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na camada de valência. O nosso hidrogênio tem um elétronzinho. E são 3 átomos de hidrogênio. 3 átomos. O que eu faço agora é estabelecer a ligação química entre eles. Então, faço aqui uma ligação, 2, 3 ligações. Pronto. Dei estabilidade aos hidrogênios e ao nitrogênio. E ainda sobrou aqui uma nuvem eletrônica não ligante, um par de elétrons não ligante. Pessoal, eu vou ter aí um afastamento máximo entre eles, e isso leva ao entortamento da molécula, ou seja, eu vou empurrar as ligações para baixo e vou empurrar umas às outras. Como consequência, eu vou ter a formação de uma estrutura com esse formatozinho aqui. Pessoal, o desenho é plano, mas é para dar uma ideia de tridimensionalidade, tá? Pronto, Mas, Digão, por que ficou torto assim? Lembra, pessoal, aqui em cima eu vou ter um par de elétrons não ligante, que dá esse formato piramidal à estrutura, né? Essa geometria que é chamada de piramidal mesmo. Então, quando eu olho para a molécula, eu vou lembrar que ela vai parecer muito uma pirâmide.
Ela vai lembrar muito uma pirâmide. Então, o formato, a geometria, é a chamada geometria piramidal. Pronto. Então, eu tenho aí, pessoal, gás carbônico linear, trióxido de enxofre trigonal plano ou triangular, amônia piramidal. Ok? Nessa questão, o que me reúne, pessoal, que traz a resposta correta, é a letra B de bola. Então, ó, a letra B aí dentro é a letra correta. Ok? Pessoal, se durante a minha resolução ficou algo que não está claro, que está confuso, avisem que eu volto e refaço a geometria. Ou uso um outro exemplo, uma outra molécula. Alguém tem alguma pergunta ou dúvida? Nada? Então, vamos lá. Alguém perguntou alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Pessoal, olha só. Pronto. Na questão 3, aí de vocês, ó, na questão 3, deixa eu só mudar a cor da tinta. Nessa questão 3, nós vamos encontrar a proposta para prever a hibridização do carbono e do boro. Isso. Então, tá assim, ó. Nos compostos triclorometano e trifluoreto de boro, o carbono e o boro apresentam, respectivamente, qual hibridização? Triclorometano, vou pegar o nome, pessoal, ó. Triclorometano. E o outro é trifluoreto de boro. Trifluoreto de boro. Pessoal, triclorometano, regra básica lá da química orgânica, né? Pessoal, metano. Lembre que eu vou encontrar aqui apenas um único carbono, então tem um carboninho só, associado a 3 átomos de cloros. E, peraí, Digão, carbono é tetravalente. Tem um carbono, 3 cloros. O que completa a ligação do carbono? Pessoal, hidrogênio, tá? Então, no nosso triclorometano, você encontra carbono ligado a 1, 2, 3 cloros. E associado, pessoal, claro, a um hidrogênio, para completar a valência dele. No trifluoreto de boro, eu vou encontrar o boro associado, pessoal, a 3 átomos de flúor. Trifluoreto. São 3 flúor. Pronto. Beleza? Nós percebemos que aqui dentro só existem ligações sigma. Então, pessoal, aqui só tem ligação ó, sigma, sigma, sigma e sigma. E aqui só a ligação sigma, sigma e sigma. A pergunta é, qual é a hibridização do carbono e qual é a hibridização do boro? Para isso, eu vou ter que visualizar, pessoal, como é que está a distribuição eletrônica do carbono. Nós já aprendemos, decoramos, não sei como é que eu vou falar para vocês, que toda vez que o carbono se encontra fazendo ligação simples, apenas ligação sigma, esse é um carbono sp3. Eu vi isso na orgânica, lembra? Vocês viram na orgânica isso, viu comigo isso, então lembra. Toda vez que eu encontrar carbono só com ligação sigma, só com ligação simples, ele sempre vai ser um carbono sp3. Sempre. Sem sombra de dúvida, ele vai ser sempre assim. Mas diga, o carbono eu sei, de cobre salteado. E o boro? Eis a questão. E o boro? O boro, não lembro se é sp3, sp2, que S ele vai ser igual ao carbono? Não, não é igual ao carbono não, tá? No caso do boro, eu vou propor a vocês fazer a distribuição eletrônica. Um S2, 2S2 e 2P1. Boro, pessoal, tem 5 elétrons na camada de valência. Ele vem logo antes do boro, ou do carbono. Então, o carbono eu já decorei, falta saber do boro. O boro, eu vou lembrar que dentro de S eu vou encontrar um único orbitalzinho com 2 elétrons. Olha lá, 1, 2. E o P,
que tem espaço para 6 elétrons, está apenas com um elétron. Ó, umzinho. Para poder fazer 3 ligações químicas, o que o boro ele faz? O boro ele vai sofrer hibridação. Ou seja, um elétron que se encontra aqui, ó, dentro de S, ele vai ser promovido... Opa, perdão, pessoal. Ele vai ser promovido, pessoal, para o P. Ô Senhor Jesus, dá juízo à pessoa. Caneta. Ele vai ser promovido, pessoal, aqui, ó, para dentro de P. Então, ele sai de S e migra para P. No caso, ele sai desta posição e vem para P. Ele sai de S, aqui passa a ter um só, e aqui passa a ter 2. Após esse movimento, o que vai acontecer? Eu vou ter a chamada hibridação acontecendo propriamente dita. Essa hibridação é quando você funde os orbitais. Então, eu vou ter aqui, ó, o Szinho com apenas um elétron, e vou ter agora o P com 2 elétrons. Tá meio tortinho, pessoal, porque não tem muita potência motora. Pronto. E agora eles se fundem. Isso aqui se junta, ó. Forma um orbital único. Esse orbital único ele vai passar a ser chamado de sp2. Pessoal, por que sp2? Porque eu estou juntando um S com 2 P's. Dentro de S tem um elétronzinho só. O número 1 não tem que aparecer. Dentro de P existem 2 elétrons, então fica sp2. Então esse borozinho aqui, ó, que faz 3 ligações covalentes, pi, é um boro sp2. Guardião, por que não é igual ao carbono? Pessoal, o carbono ele tem uma outra distribuição eletrônica, tá? Então vamos lembrar o seguinte, no caso do boro, que só faz ligação simples, ele vai ser um sp2. Ah, digamos, mas eu posso decorar do boro? Pessoal, pode. Ou pode fazer a ligação, a distribuição eletrônica, o que fica melhor para vocês, tá? Eu fiz para poder mostrar o porquê que o boro é um sp2. O carbono, nós vamos ver isso em química orgânica, aqui na química geral, que é sp3 toda vez que ele faz ligação simples, somente ligação simples. Pensando nisso, nessa realidade, carbono sp3, boro sp2, eu vou encontrar como alternativa correta aí dentro a letra E. A letra E é a resposta correta, ok? Da questão 3. Pessoal, pergunta, dúvida, questionamento. Pessoas. Terceiro ano, vocês são ótimos. Não conversa nada, Senhor Jesus. Ó, na questão 4. Na questão 4, nós vamos encontrar aí dentro um enunciado que fala sobre gases poluentes da atmosfera. Ele quer saber, a questão quer saber, por favor, qual molécula tem geometria tetraédrica? Então, vamos lá. Eu vou pegar todas as moléculas e vou montar geometrias para poder prever qual vai ter geometria tetraédrica. As moléculas que ele me traz aí dentro são monóxido de carbono, dióxido de carbono. Tem monóxido também. Então, o nosso SO2 e o nosso metano. Diga, eu já sei, bati o olho, eu sei que é o metano que tem geometria tetraédrica. Pessoal, sim, é o metano. Eu vou prever as outras só para desencargo de consciência e para poder aprofundar a ideia de geometria. Mas sim, é o metano que tem geometria tetraédrica. Tá? Vou montar primeiro a molécula de CO2. Eu sei, pessoal, que no CO2 eu tenho oxigênio, carbono e oxigênio. Ligação ó, com oxigênio de um lado, eu vou ter O do outro e carbono no meio. Vou estabelecer a ligação química que eu já conheço. Eu sei que o carbono é tetravalente e ele faz 2 ligações com cada átomo de oxigênio. Ó. Uma
2. Aqui também, ó. 1, 2. Foi meio tortinho, pessoal, mas tudo bem, tá? Não sobrou elétron no átomo central. O que significa isso? Que a nossa molécula ela vai ter o formato ou geometria linear. Guardigão, por que linear? Pessoal, o que indica a geometria e o formato é sempre o átomo central. Se o nosso átomo central tem duas nuvens eletrônicas, uma de um lado, outra do outro lado, elas se afastam ao máximo e a molécula fica linear ou reta, tá? Então, essa molécula vai ser linear. E no caso do monóxido de carbono, como é que eu vou explicar a existência desse monóxido de carbono? Olha só, no caso do monóxido, eu vou encontrar carbono e oxigênio. Carbono, pessoal, 1, 2, 3, 4. Oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu espero, claro, que o oxigênio ele faça somente duas ligações químicas. Ó, 1, 2. Mas espera aí, Digão. O oxigênio se encontra estável, o carbono não está estável. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou ter que estabelecer uma outra ligação química, que é uma ligação coordenada ou dativa, do oxigênio, que já está estável, para o átomo de carbono. Ok? Aí é feito, pessoal, uma ligação dativa para dar estabilidade ao átomo de carbono. Notem, essa molécula é uma molécula diatômica. Terceiro ano. Toda molécula diatômica, sem exceção, toda, é sempre linear. Sempre. É impossível uma molécula diatômica ter um outro formato ou uma outra geometria. Ela vai ser linear. Ok? Então, ó, dióxido de carbono, linear. Monóxido de carbono, linear também. Digam, o SO2 eu já montei, eu lembro da geometria. Pessoal, ótimo. Então, vamos lembrar aqui, ó, que o nosso SO2, eu vou ter enxofre, tem uma ligação dativa com oxigênio, uma ligação dupla também com oxigênio, e eu vou ter aqui, lá em cima, um par de elétron não ligante. Então, tem aqui em cima, ó, uma nuvem eletrônica não ligante. Lembrando, ó, em cima é uma nuvem, embaixo é uma nuvem, e aqui é uma outra nuvem. São três nuvens, e elas se afastam ao máximo uma da outra, dando à molécula um formato, nesse caso, angular. Então, esse formatozinho aqui, ó, de teto de casa, representa uma geometria chamada de angular. Um formato angular, uma geometria angular, o que fica melhor para vocês, tá? O metano, que é a resposta correta aí dentro, ele vai ter formato tetraédrico. Pessoal, carbono, né, fazendo suas 4 ligações químicas, ó, toda vez que o carbono, pessoal, for um carbono sp3, ele só tem ligação sigma, obrigatoriamente ele vai ter o formato tetraédrico, tá? Então, vou lembrar aqui, ó, toda ligação aqui dentro é uma ligação sigma. Toda ligação é sigma. Lembra que esse carbono é um carbono sp3 e sempre carbono sp3 só faz ligação sigma. E, obrigatoriamente, ele sempre tem geometria tetraédrica. Sempre. Tá? Então, ó, o formato dele é um formato tetraédrico. Então, aqui você tem geometria tetraédrica. Tetraédrica. Pessoal, isso aqui é um D, tá? A resposta correta vai ser a letra D de dado. E a geometria vai ser tetraédrica. Pessoal, dúvida nisso? Olha só, as outras questões do livro de vocês, ela vai focar só geometria. Só a questão 1, proposta, que ela não faz referência mesmo à geometria, ela vai falar de ligação química. Então, eu vou fazer a questão 1, proposta, tá? E as demais são repetição de geometria. Todas são para fazer a mesma coisa. Construir a fórmula e a geometria. A fórmula e a geometria, tá? Ó,
Por favor, tomem nota que essa questão que eu faço agora é a questão proposta. Então, aqui vai ser uma proposta. A proposta 1, lá da página 60. Pessoal, aí fala sobre o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele causa asfixia, ele mata uma pessoa por asfixia. Por quê? Ele consegue inativar a hemoglobina. Então, nota que no caso do monóxido de carbono, ele é um óxido neutro, mas ele é um óxido tóxico, é um gás tóxico, tá? Aí fala o seguinte, ó, no envenenamento por monóxido de carbono, as moléculas desse gás se ligam aos átomos de ferro da hemoglobina, deslocando o oxigênio e causando rapidamente asfixia. Lembrando que essa ligação é permanente, tá? Ele inativa a hemoglobina, quando ele se liga ao átomo de ferro lá na hemoglobina. Quantos pares de elétrons disponíveis do oxigênio existem na molécula de monóxido de carbono para se ligarem ao ferro da hemoglobina por meio da ligação covalente dativa? Pessoal, vamos pensar o seguinte, ó. O nosso monóxido de carbono é o CO. Carbono tem 1, 2, 3, 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio tem 6 na camada de valência. Vou fazer ligação química, ó, entre os dois. É feita uma ligação dupla. Nesse momento, o oxigênio ganha estabilidade. O carbono, pessoal, ainda não. Para ter estabilidade, o que o carbono faz? Estabelece ou ganha, né, pega emprestado, perdão, um par de elétrons do oxigênio por meio de uma ligação dativa. Então, é feita uma ligação dativa para o carbono, para dar ele estabilidade, e, claro, as ligações duplas, ou a ligação dupla. Perceba que no caso do oxigênio, ainda fica um par de elétron livre. Esse par de elétron livre, ele se liga ao ferro da hemoglobina. Pessoal, essa ligação entre o monóxido de carbono, esse oxigêniozinho e a hemoglobina, o ferro dela, é feita por uma ligação coordenada ou uma ligação dativa. E é uma ligação que faz com que a molécula fique grudadinha no ferro lá da hemoglobina e impeça que ela se ligue também ao átomo de oxigênio, a molécula de oxigênio, tá? Então, essa ligação junto ao ferro da hemoglobina inativa o ferro, inativa a hemoglobina. Lembra que a ligação vai ser uma ligação covalente coordenada. Ou uma ligação dativa, como vocês acharem melhor, tá? Então, a resposta correta aí vai ser a letra A. Um par de elétron está disponível para se ligar ao átomo de ferro da hemoglobina. Apenas um par de elétron lá do monóxido de carbono, lá do átomo de oxigênio dessa molécula. Ok? Pessoal, as demais questões são todas repetições de geometria. Vai ser sempre falado de geometria, 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 geometria e assim por diante, tá? Então, é repetição de geometria. Manter. Eu vou salvar, pessoal, como figura e vou mandar para vocês depois lá no grupo de vocês. Tá? Me perdoem, pessoal, o garranchinho, mas a ideia vai ser mais ou menos essa. Procurem, pessoal, todas as questões propostas, montem todas as moléculas. Então, digamos, tem que montar numa prova de vestibular, de concurso público? Claro que não. Uma questão de múltipla escolha, não. Só se for uma questão discursiva. Mas, numa questão de múltipla escolha, no livro, montem todas as moléculas, por favor. Todas, tá? Para quê? Para treino. Para treinar ligação química, para treinar polaridade, para treinar geometria. Então, para treino, montem todas elas, passo a passo. Faça a ligação covalente, a ligação dativa, faça a distribuição de elétrons, façam tudo bonitinho, tá? Quando você pega uma questão, pessoal, de Enem, ou de Enescam, ou de Unesc, não sei, da UVV, de qualquer faculdade ou universidade, você consegue fazer com muita destreza, maestria. Por quê? Já está acostumado com as moléculas que estão ali, tá? Então, no livro, façam todas passo a passo. Depois do concurso, você faz
né, na correria, mas já faz com consciência. Ok? Pessoal, nossa próxima aula vai ser na quarta-feira. O que eu vou fazer na quarta-feira? Eu vou dar início ao estudo da polaridade molecular, que depende da geometria. Então, esteja com a geometria bem sedimentada para eu poder entrar em polaridade. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela aula de hoje, tá? E qualquer coisa me perguntem, questionem, façam o que vocês acharem melhor para poder tirar suas dúvidas. Belezinha? Gente, que silêncio sepulcral. Pessoal, obrigado pela aula de hoje e até a próxima aula. Tchauzinho, Samuel. Tchau, Camille. Ô, Samuel. Bom dia, tio. E aí? E aí, você assistiu minha live, tio? Que eu vi você entrando lá? Não assisti, né? Mó massa. Que massa, tio. Obrigado pela presença lá, hein? Obrigado mesmo. Fiquei feliz Ah, quando tamo você... junto. Massa. Obrigadão, nego. E, pessoal, tchauzinho. Em pé.